Bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem em casa. Mais uma semana passou, estamos iniciando mais uma vez o culto online da ISP. Quero iniciar esse culto lendo a palavra de Deus que está em Salmo 100. Eu vou ler todo o trecho do Salmo 100. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cântico alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que esse trecho podemos lembrar sempre que nosso Senhor é nosso Deus e que tem cuidado de nós e temos que cantar, louvar a nosso Deus, agradecendo porque Ele tem cuidado de nós. Ao trecho ele fala, porque o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Temos que lembrar sempre isso, certo? Então vamos agora chamar o grupo de louvor para que podemos estar juntos, louvando, cantando ao nosso Senhor. Amém? Bom dia, irmãos. Bom dia, amados. Estamos aqui, reunidos na presença de Deus, na presença do trono de Deus, para um encontro entre pai e seus filhos. Então essa é a nossa oportunidade de cantarmos a Deus, louvando pela sua presença em nossas vidas, louvando pelo seu Santo Espírito, que pode inundar os nossos corações, dando-nos consolo, paz e direção nos nossos caminhos. Nós cantaremos a certeza de que Ele nos cuidará em todas as situações. Ele estará conosco em todos os dias. Podemos louvar, enfim, pelo seu grandioso amor. Vamos fazer isso juntos, com muita alegria. Não deixe de cantar. Levante e cante conosco. Oh
Porque Deus me amou primeiro.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor.
Senhor. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque é um privilégio, Senhor, de poder estar, o Pai, uma vez, esse momento está louvando a Ti, Senhor, Pai, e realmente contemplar o Teu nome. Obrigado porque, Senhor, nos ama, tem enviado o Seu Filho amado Jesus para morrer por nós. Perdoa, Senhor, Pai, por muitas vezes eu ter falhado, muitas vezes não ter obedecido a Ti, Senhor, Pai. Mas eu já agradeço, porque, Senhor, já nos perdoou e realmente nos ama assim como eu sou, Senhor, Pai. Quero, Senhor, Pai, entregar em Tuas mãos aqueles que estão doentes. Quero, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando deles, Pai, cuidando para que ele possa ser curado em Teu nome, Senhor, Pai. Quero, Senhor, entregar aqueles que estão em frente, na linha de frente dessa pandemia, Senhor, Pai, que o Senhor possa estar dando força para eles e realmente guardando da saúde dele, Pai, para que eles possam poder servir a Ti através desse trabalho, dessa pandemia, Senhor, Pai. Quero, Senhor, Pai, agradecer porque o Senhor tem cuidado a semana que passou, que realmente tem acompanhado o nosso dia a dia, nosso trabalho, nossos estudos, Senhor, Pai, e que realmente podemos chegar nesse fim de semana, estar descansando em Ti, e poder, nesse momento, ouvir mais a Tua palavra. Portanto, queremos entregar em Tuas mãos, Senhor Pai, ao pastor Daniel, que o Senhor possa estar falando através dele, Senhor Pai, a Tua palavra, que possa estar realmente tocando nossos corações e realmente podemos estar guardando e aplicando o nosso dia a dia, Senhor Pai. Eu entrego, Senhor Pai, o resto de Tuas mãos desse culto, em Tuas mãos, agradecendo, Senhor Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora fazer a leitura bíblica que está em Salmo 63, 1 a 8. Salmo 63, 1 a 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exalta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar no Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com os lábios jubilosos, minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria, à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Vamos ler o outro trecho que está em 1 João 5, 21. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos agora convidar o pastor Daniel para trazer a mensagem cujo tema é Nenhuma Imagem da Escultura. Bom dia, que a paz de Deus esteja no seu coração e que o Espírito do nosso Deus possa nos ajudar a entender essa mensagem da Palavra de Deus baseado na experiência de vida de uma mulher admirável. O tema de hoje, então, é Nenhuma Imagem de Escultura. Essa frase nos remete aos 10 mandamentos
Quando Deus diz, logo depois de não terás outras imagens, não terás outros deuses diante de mim, ou não traga outros deuses diante de mim, ele vai dizer em seguida, não façam imagens de escultura para adorá-los, né? Adorá-las. Então, de que forma o sofrimento nos leva a conhecer a Deus e como isso se conecta com a questão de idolatria, né? Esse quadro aqui com 5 jovens americanos, né, com origens diferentes. Acho que alguns de vocês conhecem eles. Para quem não conhece, a dica é que eles não são jogadores de beisebol e não são um grupo musical também. Na verdade, são 5 jovens profissionais ou estudantes. Aqui você vai ter arquiteto, filósofo, como fala, estudante de direito, né, advogado e piloto de avião. E você tem os nomes aqui, os nomes mais conhecidos são esses 2. O Nate Sant foi o piloto do aviãozinho que levava eles na missão deles, que era alcançar uma tribo indígena isolada, uma tribo que não tinha tido contato ainda com a civilização. E a história dele está escrita num livro, a essa altura já bem antigo, né, da editora Betânia, chamado O Piloto das Selvas. E o Jim Elliot, se você lembra das conferências, né, dos congressos de jovens e profissionais das igrejas orientais que a gente organizou na década de 90 e 2000, você vai lembrar daquela frase do Jim Elliot. Abrir mão do que não posso reter para ganhar aquilo que não posso perder. Abrir mão daquilo que eu não posso reter mesmo para ganhar aquilo que eu não posso perder de jeito nenhum. Tem um filme sobre essa história deles, chamado Na Ponta da Lança, em inglês, e tem aqui o nome em português. E Deus permitiu que acontecesse uma coisa terrível, né? Os 5 foram mortos na sua primeira aproximação com os índios Aucas. Depois descobriram que o nome daquela tribo não era Auca, mas Huarani ou Huorani. E a história deles continuou, né? Não foi só uma tragédia que se encerrou ali, mas por causa da morte deles, muitos missionários se levantaram ao redor do mundo. Eu gosto da história deles porque está ligado com a minha conversão, está ligado com eu que fui criado na igreja, eu que aprendi as coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia desde pequeno. Eu ainda tinha uma dúvida se aquilo que a gente aprende na igreja é de fato a verdade ou se existe uma outra verdade, né? Se existe uma razão pela qual vale a pena viver. E nos meus 13 para 14 anos, procurando essa verdade, procurando nos livros de filosofia, conversando com professores, sempre perguntando assim, qual que é a razão de existência da humanidade? A gente está aqui só por um acaso e a gente é só poeira cósmica, ou será que tem, né, poeira das estrelas, né, Stardust? Ou será que a gente tem um propósito para a nossa existência? E depois de ter procurado durante quase um ano, num acampamento, ouvindo a história desses jovens, decidi entregar minha vida de fato para Cristo, sem mais restrições, sem mais dúvidas, sem aquela hesitação de, será que aceitei mesmo? Agora eu vou aceitar de novo? Né? Mas foi ouvindo a história deles, porque se tem uma razão pela qual vale a pena viver, é a razão pela qual eles morreram. Eles acharam que valia a pena morrer por isso. Então, é uma razão pela qual deve valer a pena viver. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa jovem mãe, com a sua filha ao lado, junto com 2 índias, né? Essa é Elizabeth Elliot, casada com Jim Elliot, viúva do Jim Elliot. E ela narra num livro dela que o sofrimento foi um meio insubstituível pelo qual ela aprendeu uma verdade fundamental, que Deus é Deus. Ela diz assim, quando eu soube que meu primeiro marido, Jim, estava desaparecido na reserva indígena Waorani, o Senhor trouxe à minha mente as palavras do profeta Isaías.
quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2. Então em silêncio orei, Senhor, não permita que as águas transbordem. E ele me ouviu e me respondeu. E ela, nesse livrinho, né, fala que o sofrimento nunca é em vão, é um lançamento recente em português. Ela diz que depois de 2 anos que o Jim tinha sido morto, ela foi morar com os índios. Ela, a irmã do Nate Saint, outras viúvas, outros missionários, e continuaram o trabalho que foi feito pelos seus maridos. E muitos deles se converteram. Inclusive o filho de um desses missionários foi batizado lá no rio, lá no mesmo rio onde os pais foram mortos, né, onde os 5 foram mortos. E foi batizado por um índio convertido, um índio que tinha participado da morte do pai daquele menino. Então foi um momento, assim, foi uma fase muito boa da vida dela. E aí, 16 anos depois, né, da morte do Jim, ela volta para os Estados Unidos. E lá ela casa novamente. Só que 3 anos e meio depois, esse outro marido também morreu de câncer. Ela diz assim, então, situações difíceis aconteceram na minha vida, assim como acontecem na sua. Mas eu não posso dizer para você, eu sei exatamente aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. Mas eu posso dizer com muita convicção, eu conheço aquele que realmente conhece, aquele que sabe o que você está sentindo, aquele que sabe o que você está passando. E ela diz, cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E se a gente confiar em Deus dessa forma, diz ela, né, a gente pode chegar à segurança, à certeza inabalável de que Ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso e Ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. Então o sofrimento nunca é em vão. E se a gente aprender a conhecer a Deus no meio da nossa dor, a gente pode conhecer esse Deus como aquele sumo sacerdote que se compadece diante das nossas fraquezas. Então, resumindo as frases dela aqui, dessa parte, o sofrimento nunca é em vão. O sofrimento foi o meio insubstituível pelo qual aprendi uma verdade fundamental, que Deus é Deus. E seja qual for o cálice que Ele me oferecer, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, assim também como as superabundantes alegrias, estou disposta a tomar desse cálice, pois confio nele. Hoje eu quero falar, na verdade, né, o título é Nenhuma Imagem de Escultura, que é o título de um outro livro da mesma Elisabeth Elliot. O título original é No Graven Image. E esse outro livro não tem em português. Fez pouco sucesso em inglês, na verdade foi muito criticado do lançamento do livro. E nesse livro, Nenhuma Imagem de Escultura, é a história, diz que é um romance, uma história inventada, né, uma história romanceada, que conta a história de uma missionária chamada Margaret, e essa missionária gastou a vida dela aprendendo a traduzir a Bíblia para outra língua. E o sonho dela era traduzir para uma tribo sem contato com a civilização, e mais, ela queria traduzir para uma etnia, para um grupo que não tivesse escrita, que não tivesse a tradição escrita, só a tradição oral, só a linguagem oral. Então ela foi traduzir para os Quichua, não Quechua, né? Quechua é mais para cima, mas os Quichua no Equador, e ali ela conhecia um senhor chamado Pedro. E esse senhor Pedro, ele sabia a linguagem dos Quichua. Então ele era a interface, ele falava espanhol e falava essa linguagem Quichua. E então ela foi escrevendo como fala tal coisa, e aí foi fazendo tipo um dicionário para poder traduzir a Bíblia, né? E aí estava avançando o trabalho dela. Ela narra nesse livro que ela estava indo um dia ali encontrar com Pedro para continuar o trabalho,
E de repente ela se sentiu envolvida por um sentimento muito grande de gratidão. Começou a louvar a Deus e aí ela lembrou de um versículo, Salmo 27:14. Espera pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração. E ela foi orando, Deus, eu estou esperando, eu espero em Ti, minha confiança está em Ti. O Senhor sabe quanto eu esperei para ser missionária, quanto custou para estar aqui junto nessa situação, meus estudos, meus pais, minha família, meus amigos. Para estar aqui eu tenho apoio de igrejas e pessoas que estão bancando a minha estada aqui. E então agora o Senhor enviou Pedro, né? E ele é a pessoa que precisava para poder comunicar com os Kitcho. Então isso é tudo resposta de oração. O Senhor é Deus maravilhoso, e foi agradecendo a Deus. Deus estava juntando as peças no ponto de vista dela e aquilo ia ser sensacional. Mas aí, chegando na casa do Pedro, ela viu que o Pedro estava com uma ferida bem feia, estava infeccionado na perna. E ela, além de ser tradutora, ela também tinha um preparo básico médico para oferecer esse cuidado para as pessoas. Ela sempre carregava seringa e penicilina. E o Pedro sabia disso e pediu para ela, viu, você não pode aplicar uma injeção? E ela concordou. Só que assim que ela aplicou a injeção, ele começou a ter uma reação, chama choque anafilático. Ficou pálido, começou a ter convulsões e foi um negócio assim instantâneo e terrível. A esposa do Pedro, que estava junto, os filhos estavam juntos também, a esposa começou a gritar, você não vê que ele está morrendo, você não vai fazer nada. Imagina a situação, né? Você que aplicou a injeção, e aqui a gente está falando da década de 40 para 50, então não tinha os medicamentos antialérgicos que a gente tem hoje. E aí, enquanto a esposa ficava lá gritando e acusando ela de ter matado o marido, ela estava orando fervorosamente, conversando com Deus. Deus, né? O Senhor me trouxe aqui, né? O Senhor que sonhou com tudo isso, eu nem queria estar aqui, o Senhor que me colocou nessa situação, o Senhor que trouxe o Pedro, por favor, salva ele. O que vai ser da família dele? O que vai ser do trabalho de evangelização dos indígenas? Só que o Pedro só piorava, começou a vomitar, se contorcer. E o Pedro morreu. Às vezes, quando a gente ouve uma história assim de missionário, uma história, a gente espera assim, aí naquele instante acontece, não aconteceu. Não teve um raio de luz saindo do meio das trevas. O Pedro morreu. E com a morte do Pedro, terminou o trabalho da Margarete. Ela não tinha mais alguém que pudesse fazer essa interface para a tradução da Bíblia. E aí o trabalho terminou incompleto, né? Teve que ser interrompido, sem conclusão. E no final do livro, essa missionária está bastante confusa com tudo isso. E ela está ali, né, ao lado do túmulo, porque o Pedro não teve uma luz ali que curou ele, não ressuscitou, ele morreu mesmo, foi enterrado. E ela está conversando com Deus, perguntando, como assim, Deus? Onde o Senhor estava? O que o Senhor fez? Né? E ela ainda ficava com aquela coisa, será que foi Deus que me fez dar uma injeção e Deus me fez matar o Pedro? Não faz sentido. E a Bíblia diz que a gente deve glorificar a Deus em todas as coisas. Como eu posso glorificar a Deus nessa situação? Será que é possível isso? Quem narra essa história, né, mencionando o livro, é o reverendo Tim Keller e a sua esposa. E eles tiveram aula com a Elizabeth. A Elizabeth, depois de tudo que aconteceu, né, então a autora estava ali falando do livro e falou assim, olha, eu creio que é possível. Na verdade, é isso que a gente deve fazer, glorificar a Deus em todas as situações. E ela menciona uma frase que está na última página desse livro. Ela diz, se Deus fosse meu parceiro, Ele teria me traído. Mas como Ele é Deus, Ele me libertou. A imagem de escultura que eu falei lá no início, que é o tema de hoje, esse ídolo é um Deus que sempre age conforme o nosso querer.
um Deus que apoia os nossos planos, segundo o que nós achamos que seja o melhor para a gente, ou para a história, para o mundo. Mas esse é um Deus criado por nós, ele é criatura, não é o Criador. É uma projeção de nós mesmos. Sabe tudo aquilo que a gente fala sobre idolatria, né? Quem que adora o Deus da velocidade? Deve ser gente que é corredor. Quem que vai adorar o Deus da força, né? Deus mais forte? Deve ser quem quer ser bem forte. Quem que vai adorar o Deus da riqueza, Deus da beleza, Deus da sabedoria e assim por diante? São pessoas que querem se tornar aquilo. Então, de alguma forma, a idolatria é a adoração de uma projeção de nós mesmos. E o mais incrível, né? Ela diz assim, de alguma forma, tornamos Deus um ídolo quando reduzimos Ele a alguém como a gente, que pensa exatamente como a gente e que concorda com a gente o tempo todo. Porque se ele agir de um modo diferente, se ele não fizer aquilo que a gente acha que é o mais certo, que é o mais sábio, a gente vai tratar ele com desprezo ou com... né? É como se quisesse despedir ele. Não trabalha mais para mim, não quero mais saber. Porque ou ele é insubordinado, olha só a palavra ruim aqui, né? Como assim? Deus é insubordinado às suas ordens? Ou ele é incompetente. Esse livro da Elizabeth foi muito criticado pelos leitores. As críticas diziam que não é possível confiar num Deus que a gente não entende. Mas um Deus que a gente entende completamente, esse não é Deus, né? Porque Deus é infinito. A nossa mente é finita. Nossa mente é limitada. Se você consegue entender plenamente quem é esse Deus, então esse Deus não é infinito, ele cabe numa caixinha. Um Deus que sempre faz a nossa vontade não é Deus. E como os amigos de Jó diziam, né, que Deus não deixa coisas ruins acontecerem com pessoas boas. Lembra disso? Você sabe o que Deus falou para esses amigos do Jó? Eles foram amaldiçoados, porque não falaram o que é correto sobre Deus. A história da Margaret é a história da própria Elizabeth. Não sei se ela usou o nome da rainha da Inglaterra e da irmã dela. Mas a Elizabeth ela foi missionária no Equador para os índios Quichua, que também tinham tradição oral. E o intérprete, o tradutor dela, que era essa interface entre o espanhol e o Quichua, chamado Macário, ele foi assassinado a tiros, sem nenhuma razão aparente. E aí o trabalho que eles estavam fazendo permaneceu incompleto, inacabado. Aliás, pior ainda, porque depois teve uma enchente e levou parte da coisa, teve um assalto também, então não sobrou nada, nenhuma anotação, nenhuma gravação, não ficou nada. E depois dessa frustração, então ela conheceu Jim Elliot. Casou com ele, tiveram uma filha chamada Vitória, e naquela manhã, quando os 5 rapazes foram lá encontrar os índios Aucas, ela ficou em casa junto com as outras esposas, ficaram ali orando pela equipe. O Jim foi morto e ela continuou depois o trabalho com os índios, junto com, eu já falei, né, com outras pessoas. Casou de novo e esse outro marido morreu de câncer, mas ela nunca perdeu a fé em Deus. Pelo contrário, ela diz que conheceu mais a Deus justamente por causa desse sofrimento. Então, confiar em Deus quando não o entendemos significa tratá-lo como Deus e não como outro ser humano. É tratá-lo como superior a nós e não como alguém igual a nós. Ele é superior a nós em bondade e em sabedoria. Sabe quando os adultos falam para as crianças, confie nos seus pais, confie nos adultos, o adulto está falando, então faça isso. Muito mais entre a gente e Deus. Deus sabe muito mais, Ele está vendo o quadro todo, Ele entende, Ele... E mais, a Elizabeth diz que a glória de Deus se revelou de maneira esplendorosa lá na cruz. Porque Deus é tão justo e tão santo que não tinha como passar o pano em cima do pecado das pessoas. Não dava simplesmente para dizer, quer saber, deixa para lá, vem cá, me dá um abraço e vamos esquecer o pecado.
Não, o pecado tem consequências, e a consequência que a Bíblia diz é morte. Se você pecou uma vez, se você mentiu uma vez, se você falou mal de alguém uma vez, se você furtou alguma coisa uma vez, você merece a morte. O salário do pecado é a morte, está lá em Romanos. E ao mesmo tempo Jesus é tão amoroso, né, que ele morreu pelo nosso pecado, ele se ofereceu para morrer no nosso lugar. Ele que não tinha pecado ficaria como um substituto. Essa que é a ideia do Cordeiro de Deus. O Cordeiro substitutivo, né, alguém que morre no lugar do outro. Então o amor e a justiça de Deus, aspectos aparentemente contraditórios, se encontram ao mesmo tempo lá na cruz. Um dos propósitos do sofrimento, então, é glorificar a Deus, tratando como Deus infinito, soberano, sábio e sofredor. Sabendo disso, eu queria ler uma vez mais, né, foi lido agora no início, mas queria ler uma vez mais o Salmo 63, versículos 1 a 8. E eu queria que você se colocasse no lugar do autor desse salmo. Veja se você cabe como autor desse salmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Você consegue se imaginar falando dessas coisas? Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. O que ocupa a sua mente o tempo todo? O que será que ocupava a mente da Elizabeth quando ela viu todo o trabalho dela frustrado? Não era exatamente Deus. Deus entrava e saía ali da sua mente, mas ela tinha uma revolta. Tinha a dor, tinha a incompreensão, tinha essa coisa de querer entender. É natural que a gente faça isso. Mas essa coisa de querer buscar a Deus, não deixá-lo de lado porque ele não fez aquilo que você tinha certeza que ele devia ter feito, mas essa coisa de buscar a Deus intensamente porque a minha alma precisa de mais de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Eu penso em Deus quando eu vou dormir, eu penso em Deus quando acordo de madrugada. É isso que o salmista está dizendo aqui. O Teu amor é melhor do que a vida. Tem gente que, por uma série de razões, perde a vontade de viver, porque perdeu um amor, repetiu de ano, não tem perspectiva de crescer, está se comparando com outros, se acha inferior, não vê muito sentido na vida. Aqui o salmista está dizendo, o Teu amor é melhor do que a vida. Não tem nada melhor do que receber e perceber o amor de Deus. Faça disso uma oração. Peça para Deus para que isso seja verdade no seu coração. Seja verdade não só agora que você está ouvindo essa palavra, mas que seja verdade no seu dia a dia. A gente esquece o tempo todo. Temos uma capacidade de esquecimento muito grande. E por isso a gente precisa ler a palavra de Deus para que Deus fale novamente aos nossos corações. E ao ouvirmos a palavra de Deus, a gente precisa discernir, perceber se estamos vivendo para Ele ou se estamos idolatrando uma projeção que a gente fez sobre Deus. O sofrimento pode provocar estresse, como o estresse pós-traumático, que acontece quando volta um soldado da guerra ou quando alguém sofre um sequestro relâmpago ou é assaltado em casa. Isso faz com que a mente fique trabalhando o tempo todo, qualquer ruído que você ouve fica ali, né? Você pode se afundar nesse tipo de coisa,
ou você pode buscar um crescimento pós-traumático, que foi o que aconteceu com essa Elizabeth. Pode acontecer com cada um de nós que aprende a confiar no Deus que é Deus, não simplesmente o Deus que a gente criou. E o último versículo, 1 João 5,21, é o último versículo do livro de 1 João. João, o apóstolo querido de Jesus, aquele a quem Jesus amava, ele se refere a si mesmo dessa forma. Ele está dizendo agora para as outras pessoas: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Os ídolos entram através do nosso coração, e aí eles estão o tempo todo na nossa boca, estão o tempo todo na nossa mente, estão o tempo todo na nossa agenda, estão o tempo todo no nosso orçamento. Filhinhos, cuidado com os ídolos, afastem-se dos ídolos, guardem, prestem atenção se vocês não estão envolvidos com idolatria. A idolatria é o que separa o homem de Deus. Ele pensa estar adorando algum tipo de Deus, mas não é o Deus verdadeiro. Meu convite para você que está assistindo a gente e não tomou essa decisão ainda, é que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo das coisas mais terríveis. E essa pandemia tem feito com que a gente compartilhe muitas dores, muita gente falecendo de Covid ou não, e a gente nem podendo se despedir direito. Que Deus possa ajudar você a conhecê-lo e se deleitar nele. Então quero convidar você que não tomou essa decisão ainda a dizer para Deus: Deus, ainda que eu não te entenda, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer esse amor que fez com que Jesus fosse voluntariamente para a cruz no meu lugar. Porque eu entendi que o pecado implica na nossa morte, na nossa separação eterna de Deus. Como a gente pode ter uma fé como dessa senhora? Como a gente pode ter fé que, mesmo no meio das circunstâncias mais difíceis, a gente continua caminhando e confiando em Ti, dando a mão para o Senhor? Vamos estar orando aqui. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus sempre bom. A Tua bondade, a Tua sabedoria são infinitas e a gente às vezes não entende. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, mesmo quando a gente não compreende todas as coisas, mesmo quando as coisas dão errado. Ora, Senhor, para que o Teu consolo possa estar no coração daqueles que sofreram perdas ou estão sofrendo com enfermidades. Ora, Senhor, para que o Senhor renove a fé, que eles possam lembrar que o próprio Jesus sofreu. A gente não está recorrendo a um Deus que não sabe o que é o sofrimento, que não se importa com o sofrimento, muito pelo contrário. A gente tem esse sumo sacerdote, esse que é intermediário entre nós e Deus Pai, alguém que sofreu e que sabe o que é sofrer. Muito obrigado, Deus, pela vida de Jesus. Obrigado pela vida desses jovens que perderam a vida por Tua causa. Oramos, Deus, para que haja essa convicção de uma razão pela qual vale a pena viver. E essa razão só pode ser Jesus, só pode ser Deus. Obrigado, abençoa cada um que está ouvindo aqui. Conduz para mais perto de Ti, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, chegou o momento da oferta e os dados bancários para realizar a transferência para a igreja estão aqui no lado esquerdo da tela. Se você tiver alguma dificuldade para realizar alguma transferência, alguma transação, pode entrar em contato com um de nossos diáconos ou presbíteros. E depois que você realizar a transferência, por favor, envie o comprovante no e-mail que está aqui embaixo. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar.
Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Queria agradecer por mais esse domingo de culto, Senhor. Agradeço pela palavra do pastor Daniel e por todos aqueles que se dispuseram a estar servindo, Senhor. Nesse momento gostaria de estar entregando os dízimos em Tuas mãos. Peço que o Senhor possa nos dando muita sabedoria e entendimento para que a gente use os recursos da melhor maneira possível e que realmente seja para o crescimento do Teu reino, né? Que a gente realmente possa estar sendo instrumento e que os recursos realmente sejam uma bênção na vida daqueles que ainda não conhecem a Ti. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos para o nosso momento de bênção. Por favor, se coloquem em pé e vamos pedir a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Estamos tendo reuniões presenciais com um grupo menor, tomando todos os cuidados sanitários, máscara, distanciamento, álcool gel, sem muito contato físico, e toda quarta-feira das 7 às 8 com a nossa irmã Linda Lee. Você está convidado a participar aqui com a gente. Venha participar, reencontrar nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, ou eventualmente conhecer uma pessoa nova, tá bom? Sejam bem-vindos e até a próxima semana.